Olá, gente! Hoje eu vou dar início a um novo assunto, mas que tem relação aos assuntos dados no primeiro bimestre. Então, aqui vocês vão ver alguns conceitos que já conhecem, porém, vocês vão ver alguns novos que vocês podem conhecer ou não, mas para recapitular aquilo que vocês já viram, eu trouxe aqui alguns conceitos que vocês já viram, porém que vai ser importante nessa aula. O primeiro seria genótipo e fenótipo. O genótipo seria o conjunto de genes que o indivíduo possui. Então, vocês sabem que o indivíduo ele recebe um cromossomo do pai e outro da mãe. E nesses cromossomos vão ter alguns locos preenchidos com genes. Quando eu tenho esses genes em pares, em conjunto, eu chamo de genótipo. E o fenótipo nada mais é do que aquilo que vai ser expressado, que a gente vê no indivíduo. Então, essa combinação de genótipo mais o ambiente vai influenciar em como vai ser manifestada essa característica no indivíduo. E aqui a gente tem dois conceitos que são relativamente parecidos. Tem relação com o outro. Homozigose e heterozigose. Homo, igual. Hétero, diferente. Então, quando a gente vê essa questão de azão, azão e azinho, azinho, a gente diz que são homozigóticos, porque são alelos iguais. Já quando se tem um alelo diferente, é chamado de heterozigoto. A gente tem um azão e um azinho. E essa questão do dominante e do recessivo. Então, o dominante sempre vai ser aquele que sempre está sendo expressado. O alelo expressado, vocês não confundam, porque tem muita gente que confunde isso. Dominância e recessividade como dominante é aquele que mais aparece nas populações e o recessivo que menos aparece. Isso não tem nada a ver. O dominante ele está ligado com a questão de se manifestar no indivíduo. Então, na presença de um dominante, o recessivo ele é silenciado. Então, é como se fossem, sei lá, duas pessoas com personalidades diferentes. O azão é aquele que sempre gosta de aparecer, o extrovertido, né, que gosta de estar lá sendo notado. E o azinho, o recessivo, ele é sempre aquele tímido. Ele, na presença do mais extrovertido, ele é silenciado. Então, o dominante, ele sempre vai ser manifestado, sendo na presença um do outro, assim, sempre quando tem um ou outro. Porém, o recessivo, ele tá lá quietinho, aqui no caso do heterozigoto, e não é manifestado, ele meio que é silenciado. Ele só vai se expressar quando ele tá em dupla. Bem, para entrar nessa questão de padrão de herança, eu vou apresentar a vocês, creio que vocês já tenham visto essa imagem, até porque eu botei em uma das atividades, o cariótipo. Esse cariótipo é essa tabela que vocês estão vendo aqui, que nada mais é do que o conjunto de todos os genes do indivíduo. Nesse caso aqui é o cariótipo humano. Então, trazendo mais para essa parte dos seres humanos, a gente tem cariótipos. Um cariótipo é com cromossomos pareados em base, né? Se vocês bem se lembram, o número comum em um ser humano é de 46 cromossomos. Então, aqui a gente vai ter 46 cromossomos. E eles vão sempre estar em pares. Aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro. Então, é isso o cariótipo. É essa informação
de um indivíduo, de uma espécie. Agora, de padrões de herança, a gente tem dois. O que a gente vai estudar hoje, que é a herança autossômica, e tem a herança sexual. Uma ela não tem muita relação com a outra. Então, o que seria o padrão de herança autossômico? São aquelas características que elas não estão relacionadas ao sexo. Então, se vocês verem aqui, está tudo enumerado. Do 1 ao 22, essa parte aqui, vão ser as heranças do tipo autossômica. Enquanto que esses dois últimos aqui, eles não estão juntinhos, mas é um par. Vão ser a herança sexual, a gente não vai focar muito nela. De padrões de herança autossômica, a gente tem dois tipos, né? Como eu falei, a dominante e a recessiva. E aqui eu tenho uma curiosidade, né? Mas para vocês saberem diferenciar um cariótipo do sexo masculino com o feminino. Como eu falei, do 1 até o 22 é a herança autossômica. Então, a gente vai ter 44 cromossomos. E no final temos os cromossomos sexuais. E é aqui que a gente diferencia o homem da mulher. O homem, ele sempre vai ter cromossomo X, eu não sei se vocês vão estar enxergando, o X e o Y. Enquanto que a mulher vai ter os dois cromossomos X, ela é XX. Então, a título de curiosidade, é assim que a gente diferencia o homem da mulher. Eu não sei se vocês também perceberam, mas na atividade que eu passei sobre síndrome de Down, tem uma diferença entre uma mulher sem a síndrome e uma com a síndrome. E aqui no cromossomo 21, ele tinha um cromossomo a mais. Então, era uma mulher que tinha 47 cromossomos. E aí, quando isso ocorre, uma colega até perguntou, quando isso ocorre, acontece algumas síndromes, né? Não é comum. Então, para dar um exemplo aqui, a gente tem o homozigoto dominante, que ele vai determinar uma certa característica, eu botei aqui cor dos olhos. Então, o azão, ele vai estar determinando o fenótipo castanho, olhos castanhos. O genótipo azinho, ele vai condicionar o indivíduo de olhos azuis. Enquanto que um heterozigoto, vocês acham que ia ser o quê? Castanho ou azul? Ele vai ser castanho. Ele vai carregar os dois alelos, então o genótipo dele vai ser azinho, porém ele vai manifestar o alelo dominante, como eu já havia falado. Aqui eu tenho um elemento que é muito importante nessa questão de herança, que é chamado heredograma. O heredograma nada mais é do que uma árvore genealógica, como vocês podem observar aqui. Ele tem uma estrutura muito complicada, muito extensa, mas eu coloquei aqui só o básico para vocês entenderem como funciona. Aqui a gente tem as gerações, geração 1, 2 e 3. Então aqui meio que está representados os avós, os filhos, no caso seriam os pais, e por último os netos. E aqui a gente tem uma legenda para decifrar o que cada coisa significa. Vocês não levem em consideração essa questão de afetado e não afetado. A gente vai ver só as figuras por enquanto. A bola sempre vai ser mulher. Então aqui a gente tem mulheres. E o quadrado, sempre homens. Essa relação aqui no meio, entre as formas geométricas, são de casamento. E essa aqui, como se eles estivessem pendurados, é relação de fraternidade, são irmãos. Agora, quando
tem essas coisas assim. O branco normalmente é um indivíduo, sei lá, normal, digamos assim. Ou que não carrega aquela característica que eu vou dar numa questão. Mas quando tá preto, é porque ele carrega aquela determinada característica. Seja uma característica benéfica, né? O que não vai ter nenhum efeito sobre a pessoa, ou seja, uma doença. Então, normalmente é sempre o objeto de estudo. E aqui, nesse exemplo, eu vou dar a vocês como é que eu descubro o genótipo de cada indivíduo que tem no heredograma. Eu vou ter que pelo menos ter uma informação, né? Em algum deles aqui. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que esses indivíduos aqui, eles têm olhos castanhos, mas eles podem ser tanto homozigotos dominantes quanto heterozigotos. Porém, essas mulheres aqui, que tem aqui, elas têm olhos azuis. Então, automaticamente eu já sei que o genótipo delas vai ser só azinho, certo? Como essa mulher aqui. Como eu faço para descobrir, em uma questão, qual o genótipo dos pais dela? É simples. Aqui, um azinho veio do pai, e o outro veio da mãe. Então, eu sei que vai ter, no mínimo, um azinho aqui e um azinho aqui. Porém, aqui já está dizendo que branco vai ter olhos castanhos. Então, se eles não são pretos, porém tem um azinho, eu sei que automaticamente vai ter o azão, que condiciona o olho castanho, porém vai ter o azinho que foi doado para essa filha. Simples assim. E aí essa filha casou com esse cara aqui, né? Então, eu também tenho como descobrir qual o genótipo dele. Aqui, esses cruzamentos, eles podem acontecer de diversas formas, né? Então, ela caiu em 25% de chance de ter um olho azul. A gente pega, faz o cruzamento, que eu creio que vocês se lembram, que Simone fez. E aí, ela teve a chance de ser 25% de ser azão-azão, azão-azinho, 50% de chance, ou 25% de chance azinho-azinho. E ela caiu nessa probabilidade aqui. Com o marido dela, ela casou e teve esses 3 filhos. Como é que eu descubro dele? A mesma coisa. Eles tiveram aqui uma filha afetada. Então, eu já sei o genótipo dela, azinho-azinho. Um eu sei que ela recebeu da mãe. O outro também recebeu do pai. Então, já sei que ele tem um azinho aqui. Porém, aqui está dizendo que ele é branco. Se ele é branco, ele é castanho. Então, qual desses aqui eu tenho o azinho, porém é castanho? O heterozigoto. Então, ele tem o azão do castanho e o azinho recessivo. Eu tenho também chances de descobrir como esses 2 filhos aqui são. Então, a mãe já vai doar um azinho para cada um, porém, eles têm olhos castanhos. Então, também são heterozigotos. Simples. Bem, tem outro conceito importante, que é a herança autossômica incompleta. Aquele que a gente viu foi a completa, esse aí é incompleta. Ou também chamada de codominância. Aqui apenas uma característica ela era expressada, mesmo tendo o alelo para castanho e o alelo para olhos azuis, ele só expressava um. Aqui não. O organismo ele vai expressar os 2 alelos ao mesmo tempo. E ali não dava para você ter, por exemplo, o olho castanho e azul ao mesmo tempo. Aqui, nessa característica, nessa codominância, vai poder expressar essa questão dos alelos, os 2. Então, aqui a gente, por exemplo, tem 2 casais. Um casal, aliás.
um bovino, vamos supor que aqui seja uma fêmea e aqui um macho. O genótipo deles é BB para branco e NN para negro. Quando ele faz esse cruzamento, o filho deles vai nascer com que fenótipo? Branco, preto, como é? Com os dois. As duas cores elas vão ser expressadas. Então, a probabilidade do indivíduo nascer, aplicando aqui no quadro de Punnett, do cruzamento, a probabilidade do cruzamento de ser é de 100% o filhote nascer com as duas cores. Ele ser malhado. Então, a gente faz o cruzamento. Bota aqui o genótipo da mãe e o genótipo do pai. E faz o cruzamento. Então, não tem para onde correr. Essa primeira geração, a geração F1, vai ser de filhote malhado. Que é 4x4 ou 100%. Mas se a gente pega um indivíduo desse, vamos supor que esse casal teve 2 filhos, e eles cruzaram, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer a mesma coisa. Aqui a gente já tem genótipos diferentes. Não era BB e NN. Agora vai ser BN e BN. Então, qual a probabilidade de um indivíduo desse nascer com as cores do genótipo? Quais são essas cores? Pode ser branco, malhado ou preto. Então, botando aqui para cruzar esses dois genótipos, BN e BN, a gente vê BB, BN e aqui BN e NN. Destrinchando lá para a questão da matemática, a gente vê, tem um BB, um NN e 2 BN. Então, fica 1/4 de chance, ou 25% para BB, 2/4 ou 50% de chances para BN, ou 1/4 ou 25% de chance para NN. Então, tem essas chances aqui do filhote de cada um, do casal nascer com esse fenótipo. Então é isso, gente. Qualquer coisa vocês